Ô Mauro César Pereira, vamos falar aí de seleção brasileira, né? Porque a gente falou aqui que o jornal Marca disse que o Ancelotti estava até fazendo reuniões com o Real Madrid para traçar futuro, que não tinha nada certo de que o Ancelotti sairia do Real Madrid. E o Real Madrid, ele enfrenta o Chelsea nos dias 12 e 18 de abril, primeiro em casa, depois na Inglaterra. Se avançar, terá pela frente Bayern ou Manchester City nas semifinais, que vão se estender. E no Campeonato Espanhol, o troféu já está praticamente perdido. Agora, você escreveu ontem, na sua coluna, que o Jorge Jesus, na sua opinião, faria mais sentido para a seleção brasileira do que o Ancelotti. Por que você acha isso? Tem informação também ou não? Ou só sua opinião? Vou explicar o contexto. Do porquê. São duas coisas. Eu escrevi duas coisas no meu blog lá. Uma, informação. A CBF ainda não desistiu do Carlo Ancelotti, porque entende que o Ancelotti não disse um sonoro não. Assim como você foi eloquente a dizer atropela, ele não falou assim, CBF, não. Eu não vou. Não foi assim. Ele manda um sinal. Olha, né? Sei, tô aqui no Real Madrid, mas não disse não. Então, como só vai jogar em junho a seleção, o que pensa a CBF? Até eu escrevi lá no meu blog que a CBF vai secar o Real Madrid. Se o Real Madrid cair diante do Chelsea, por exemplo, ou na fase semifinal, diante de um outro adversário, a chance do Ancelotti não ficar, ela aumenta, porque ele não deverá ganhar o Campeonato Espanhol, faltam 12 rodadas, são 12 pontos de diferença, ele tem que tirar uma desvantagem diante do Barcelona de 1 ponto por rodada em média, é muito difícil. Na Copa do Rei, já perdeu em casa por 1-0, vai jogar quarta-feira que vem em Barcelona e tem que ganhar por 2 gols se classificar. Ah, mas foi campeão do mundo, você vê a importância que eles dão para o título mundial, né? Foi campeão, não, que se dane, se não ganhar a Champions, o Campeonato Espanhol, nem a Copa do Rei, você não serve. Então, há essa possibilidade dele não continuar. Não é uma certeza, mas é uma possibilidade. A gente sabe como funciona, ainda mais o Real Madrid, né? E com o Barcelona, que fracassou na Champions League e também na Liga Europa, de repente ganhando os 2 títulos, pode acontecer no âmbito espanhol. Então a CBF vai esperar. Enquanto for possível, vai esperar. A não ser que ele fale, não quero mais. Enquanto ele ficar nessa situação de nem sim nem não, a CBF vai esperar. E ela trabalha com outros nomes. O Jorge Jesus, de fato, é um dos nomes. Não é o único. Tá? E por que eu disse isso? Eu vi alguns comentários de alguns colegas aqui, eu não vou ficar comentando para não ficar parecendo botando lenha na fogueira, mas só eu gostaria de ter debatido na hora, mas essa oportunidade não surgiu. Colocando como um absurdo você sair de Ancelotti para Jorge Jesus. Eu acho um absurdo esse raciocínio. Acho tacanho. Por uma razão muito simples. Primeiro, o Ancelotti não é técnico para a seleção. A CBF resolveu dar uma cartada muito ousada, o que é até legal. Pensar grande é sempre muito bom, né? Falei agora, o Palmeiras poderia ser mais ousado do mercado. Só que o risco de você tomar um não é muito grande também. Isso expõe o futebol brasileiro, a seleção brasileira. O Ancelotti fala, não quero, não é legal. Então ela jogou uma cartada pesada, né? E a carta está na mesa. Ele vai pegar ou não vai pegar? A gente não sabe. Se ele disser não, é desagradável, né? Um técnico fala, não quero a seleção brasileira. Já tem a imagem muito arranhada, né? Por conta das últimas participações de Copa do Mundo, não foram boas e tudo mais, e ainda mais agora com a Argentina campeã e toda essa onda, que é uma referência muito próxima. Como a Argentina sofreu muito durante muitos anos, que não ganhava nada, e o Brasil ganhou títulos, ganhou Copa América, batia na Argentina e tal. E por que eu acho um absurdo acharem isso um absurdo pensar no Jorge Jesus? O Jorge Jesus não é da primeira prateleira, dizem. Mas quem disse que técnico de seleção é de primeira prateleira? Nenhum dos técnicos de seleção é de primeira prateleira. Nenhum. Os técnicos da elite do futebol, o Ancelotti está nessa elite, eles treinam os grandes clubes europeus. Então a CBF resolveu quebrar um ciclo, é muito difícil você conseguir tirar um cara desse. Por que o Guardiola não treina seleção? Por que não treina seleção? Nem o Mourinho, que já é um técnico em declínio, quer treinar a seleção. Ele está na Roma. A Roma não é um dos maiores times da Itália. Ganhou a Conference, que é a terceira competição de importância na Europa, e foi super festejado, mas ele não briga mais por Liga dos Campeões. O técnico já foi o melhor do mundo durante um bom tempo. Simeone nunca sonhou com ser treinador da seleção da Argentina? Exato, está lá no Atlético até hoje, e não ganhou a Champions League, ganhou o título espanhol e tal, mas não ganhou a Liga dos Campeões. Porque está fora do mercado e não assume a AFA lá. Foi o Scaloni. Então, a inversão é quando você pensa assim, não, então se não pegou o Ancelotti, tem que ser um outro. Não tem outro de primeira prateleira, amigo, para você pegar. Tentaram o Ancelotti, continua com a esperança, mas se não for, ele vai ter que ser de prateleira de baixo. E aí entra o Jorge Jesus, que é muito mais factível. O Jorge Jesus é muito mais viável, como o Roberto Martínez saiu da Bélgica para treinar Portugal. E que para o Brasil é primeiríssima prateleira. Exatamente, é o que eu quero chegar. Também. E aí entra uma questão que, assim, eu acho que isso faz parte também de um raciocínio de tentativa de desconstrução do que o cara fez aqui. Bem, você sabe muito bem que você é fã incondicional do Jorge Jesus. Que eu Só tenho... pipocou lá no Leves lá. Eu tenho as minhas... Eu tenho as minhas críticas com relação ao Jorge Jesus, alguns episódios, já falei aqui várias vezes,
Mas o que ele realizou em 2019 foi um negócio muito marcante, gente. Ele montou em poucos meses, ele potencializou os jogadores. Alguém viu o Bruno Henrique jogar o que jogou antes do Flamengo com o Jorge Jesus? O William Arão, o próprio Gabigol, o Arrascaeta, esses caras todos começaram a jogar muito mais do que jogavam Rodrigo antes. Caio, Pablo Mari. Todo mundo. E o time ganhava e massacrava. 2 técnicos de seleção brasileira foram demitidos porque perderam de 3 para o Jorge Jesus. O Mano Menezes e o Felipão, os 2 do Palmeiras. O Carille caiu. O Carille foi campeão brasileiro 2 anos antes. Depois ganhou o título paulista. Tomou de 4 no Maracanã e foi demitido. Jorge Jesus. E o Renato Gaúcho, que ganhou a Libertadores 2 anos antes, tomou de 5 no Maracanã, além do baile. Então, assim, o cara foi campeão da Libertadores, derrotando o River Plate, que era o melhor time da América do Sul nos últimos anos. Num sábado de virada, no domingo estava no avião, era campeão brasileiro, no recorde de pontos. E a qualidade do futebol. Então, eu acho que ele mostrou aqui conhecimento do futebol brasileiro, do jogador brasileiro, e fez um grande trabalho. Ah, mas ele não ganha nada há 2 anos. O que o Scaloni ganhou antes de ser campeão do mundo? Nada. O que o Didier Deschamps ganhou de importante, né, antes de ganhar com a França em 2018? Também não é um técnico do primeiro escalão. O Lô na Alemanha? O Joaquim Lô também, que era auxiliar. Está desempregado até hoje. Até hoje. Não é Então, assim, não ganhou, nem disputou. nem disputou. Né? Nada. Então, assim, esse raciocínio, não ganhou. Acho que tem que olhar o seguinte: o cara conhece o futebol do país, ele já mostrou capacidade. Então, por que é um absurdo pensar no Jorge Jesus? Como não seria um absurdo pensar no Abel Ferreira? Também não seria um absurdo? Claro que não. Seria nenhum absurdo pensar no Abel Ferreira. Como se pensasse no Sampaoli, também não seria um absurdo. Fez um grande trabalho, o Cudê já está no 2º clube. São técnicos estrangeiros que têm capacidade, cada um dos seus títulos, todos eles são muito bons. Abel Ferreira, Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, Eduardo Cudê, poderia lembrar mais um ou outro, que passaram por aqui, uns com mais sucesso, menos sucesso. Agora, porque não ganhou nada. Os campeões do mundo não ganharam nada antes. E isso, para mim, é um trabalho de desconstrução do que o cara fez. É uma coisa muito clara, muito clara. De clubismo. De clubismo. Porque uma coisa foi assim, eu não gosto de Jorge Jesus. Ok, beleza. O Jorge Jesus... É verdade, eu também já falei isso aqui. Eu falo até isso quando os rubro-negros ficam... queremos que o Jesus volte achando que vai ser certeza de títulos. Não é certeza. Nenhum técnico é certeza de nada. Se fosse certeza, teria sido campeão do Benfica, seria campeão agora do Fenerbahçe. Ele não vai ser campeão todo dia, e do Benfica não ganhou nada e foi demitido. Ele também fracassa. Ele pode fracassar na seleção, mas achar que é um absurdo... porque tentaram o técnico do primeiro escalão, a ousadia, que até tem um lado que eu elogio, é pensar num técnico como o Ancelotti. Nenhuma seleção do mundo pensa no Ancelotti, pensa bem, nem a Itália. Ele é italiano, porque ele não é pro bico da seleção da Itália, é pro Real Madrid, que é outro patamar. O Real Madrid está pensando, se ele ia pensar em se aposentar, o Real Madrid quer que ele fique lá para trabalhar nos bastidores, eu estava lendo isso. Se ele não quiser mais ser treinador... Para trabalhar lá como gestor, alguma coisa dentro do Real Madrid. Não, assim, as pessoas não entendem, às vezes, que assim, a seleção brasileira, ela é tudo para o técnico brasileiro. O cara larga tudo. Agora, para o técnico internacional, da primeira linha, nenhuma seleção, nem a da França, com aquela. A da França tem uma geração absurda. Para mim, é a melhor geração de jogadores da atualidade. Tem o melhor jogador do mundo daqui para frente, que vai ser o Mbappé, tudo indica, por um bom tempo, monstro. Né? Pergunta se alguém quer. O Guardiola quer assumir a França? Não quero. Se ele sair do Manchester City, vai querer pegar um outro time. Porque é outra realidade, não tem a mesma... Ainda mais na América do Sul, que você fica jogando contra as seleções sul-americanas, no meio da madrugada europeia, na madrugada da Ásia, ninguém está vendo, a não ser nós aqui no nosso continente, você tem menos visibilidade, você não tem os enfrentamentos mais desafiadores, tem todo um contexto. Então, assim, eu acho muito estranho quando há uma repulsa pelo nome de um cara que fez um grande trabalho aqui no Brasil. Isso não me parece coisa de alguém que está pensando no bem do futebol. Está pensando mais em clubismo mesmo. Principalmente, né, Flávio? Eu sei que você é um defensor, mas quando se fala de Fernando Diniz, de Dorival Júnior, não dá para comparar os dois com o Jorge Jesus. Em termos de trabalho no futebol brasileiro, não dá. Pode falar que o Jorge Jesus não mostrou nada. Foi agora para Portugal, não ganhou nada. Porque antes ele ganhou. Ele ganhou com o Benfica lá, acabou com a hegemonia do Porto, inclusive. Quando ele chegou no Benfica e ganhou. Agora, não ganhou nada no Benfica, não ganhou nada no Fenerbahçe. Mas ele ganhou mais e fez mais ainda no futebol brasileiro, na minha opinião, do que o Dorival e do que o Fernando Diniz. Eu acho que não houve um nível de jogo parecido com o Jorge Jesus, nem o time aqui. 6 meses que ele foi... Você parava para ver o jogo do Jorge. É verdade. Agora, eu acho que o trabalho geral como um todo, em cima disso tudo que o Mauro falou, do que é uma seleção, eu acho o Dorival mais credenciado que ele. O Fernando Diniz seria uma aposta porque ele é jovem. O Fernando Diniz fez 49 anos outro dia. Não chegou nem a ganhar um título importante. Não seria uma coisa que eliminasse, mas acho que não há necessidade dele... Você elimina o Abel também.
Não, o Abel eu nem considero. Eu acho que não. Eu acho que aí realmente eu acho que não considero. Eu não considero, mas é coisa minha. O Fernando Diniz, eu acho que é muito cedo e desnecessário essa exposição, porque aqui é visto como a coisa mais espetacular da face da terra de dirigir a seleção. Eu acho que ele precisa passar por outros passos, fazer outras coisas antes de ter esse tipo de situação. Claro, talvez aceitaria, acho até que aceitaria, mas para mim o técnico seria o Dorival Júnior pelo conjunto de trabalho realizado. Vários trabalhos, campeão em vários lugares, vários setores, um cara que é respeitado por todos os jogadores de vários clubes, o meu. Agora, não acho nem um nome absurdo. Para mim, qualquer nome que for colocado é um nome a ser colocado. O Brasil não tem nada, não tem ninguém. Só lembrando isso que o Mauro falou, o Lopetegui, ele larga a seleção espanhola. Não é que ele largou, ele aceitou o convite do Real Madrid no meio, um pouquinho antes da Copa, porque era uma baita prioridade para ele. Entre a seleção e o Real Madrid, claro que ele preferiu o Real Madrid. E ele assinou o contrato do idiota do presidente e mandou ele embora. E ele, com isso, ele perdeu a chance de dirigir a Espanha na Copa do Mundo. Com grande chance de ganhar, né? Olha que loucura. O cara ele colocou em risco e perdeu a chance de dirigir a Espanha na Copa do Mundo. Para ele é mais importante dirigir o Real Madrid. Claro. Se o Real Madrid pensar em qualquer técnico do mundo, qualquer um, o cara lá, assim... No mínimo o cara fica maluco, assim, a cabeça fica, o cara não dorme. Porque assim, o Deschamps sai, o Scaloni sai. Correndo. O Scaloni campeão sai correndo. O Real Madrid está pensando no Klopp. O Real Madrid está pensando no Klopp agora pro lugar de Ancelotti. Ironicamente, o Scaloni estava passando no corredor quando chamaram ele. Porque não tinha grana para segurar, para contratar, estava numa pindaíba terrível, a AFA. Não, e os grandões não querem também. Isso. O Simeone não vem. Nem sabia se ia receber aquele negócio todo, ele estava lá. E mostrou competência, não estou minimizando, estou dizendo só a oportunidade. E, além de tudo, teve a bênção do Messi. Né? Então, sem dúvida, deu certo na vida dele, acabou, esse também vai ganhar um título que vai carregar mas a vida dele. É só no Brasil que o principal treinador é de seleção. Nos outros lugares do mundo, então, inclusive aqui... No caso do Jorge Jesus, a linha do tempo eu tento não esquecer. O Jorge Jesus era, antes mesmo de sair do Flamengo, já era um nome, já imaginaram esse técnico dirigindo a seleção brasileira? Se falou isso muito. Pela beleza do futebol. Pelo que ele fez no futebol. Pela beleza do futebol do Flamengo. Foi o melhor futebol do futebol brasileiro nos últimos anos. Pelo amor dele é o Cristo Redentor, não é nada disso. Pelo que ele estava fazendo, nossa, esse time está, vou ajudar, tá, atropelando os adversários. Se a seleção brasileira jogar assim é legal. Isso, nossa, a seleção brasileira. Aí os mais frios colocavam, mas os jogadores estão lá fora, é diferente. Tudo bem, mas o trabalho do cara chamou a atenção. Aquela historinha de que a gente passa e parava para olhar o Flamengo jogar. Isso, não é isso? Então, essa é a nossa linha do tempo. Que é o que a gente quer que se faça com a seleção brasileira. Isso, essa é a linha do tempo. Aí, era um nome natural mesmo. Já pensou? Português, fala o idioma, conhece o futebol brasileiro. Era só coisa boa que se falava do Jorge Jesus. Certo? Aí depois teve aquele momento, ele vai embora. Vai embora e quem perde sempre fica com aquela mágoazinha. A gente sabe como é que funciona isso. Né? A CBF, teoricamente, o Mauro usou a palavra, está secando, né, para facilitar a negociação, mais ou menos o que fez o Marcos Braz. Né? Foi lá pro Porto, né? E foi lá pro Porto secando o Benfica. Aí criou aquele nariz torto lá, porque, puxa vida, não importa. Aí passou. Ele foi embora, praticamente foi embora, então não tem mais jeito para nossa seleção. Só que agora, parece que está terminando até o acordo em maio, né, Mauro? O acordo com o Fenerbahçe ele vai sair. Sim, vai sair. Em maio, não é isso? Maio já está aí, certo? Sim. Maio já está aí. Então, de novo, surge o nome do cara. Não é uma loucura. Ele conhece o futebol brasileiro, é tudo certo. Eu me sinto muito à vontade, porque quando surgiu o nome do Ancelotti, eu disse, olha, na minha CBF, lá em Nogueirópolis, ele seria o diretor técnico. Eu acho que a CBF tinha que ter um diretor técnico top de linha, estrelado, acima de qualquer discussão. Já pensou? E ele falou em maio passado, atenção, vai completar um ano, ele falou em maio passado que ele iria encerrar a carreira de treinador. Vou encerrar, acabou a minha vida no Real Madrid, encerrei a minha carreira, porque não deve nem entrar mais na sala dele de troféus lá, o que ele já ganhou. E aí, na minha cabeça, poxa, se ele encerrar, por que não o diretor técnico da CBF? E ele escolhe o treinador. E se ele, por acaso, escolhesse o Jorge Jesus, nossa senhora, entre aspas,
Pelé, Coutinho. Tá certo? Era esse o meu cenário. Aliás, isso é o correto. Um diretor de seleções que escolhe o treinador. Porque não dá para o Nogueirinha escolher o Jorge Jesus, o Nogueirinha escolher o Ancelotti. Já pensou o Ancelotti conversando com o Nogueirinha? O Jorge Jesus conversando com o Nogueirinha, que é o chefe dele, não é o chefe dele, diretor técnico. Então, é isso. Agora, se for isso, a gente não sabe nada que vai acontecer, né? Se for isso, se for o Jorge Jesus, para mim tem muito sentido. Se for o Ancelotti, muito bom, um nome que chega. Eu não sei como ele vai trabalhar, onde ele vai ficar, onde ele vai morar. Né? Eu não sei. Eu sei que o Brasil terá um jogo agora contra a poderosa Bolívia, estreando nas eliminatórias. Né? Então, eu não sei. Quando é esse jogo, Vanderlei? É no Brasil. Não, quando? Julho, agosto. Não, perdão, setembro. São 2 jogos. Então já está com o novo treinador. O primeiro jogo será contra a Bolívia no Brasil e o segundo jogo será contra o Peru em Lima. E não vão torrar o nosso saco não, né, antes disso? Ou vai ter data FIFA, torrar a paciência? Parece que tem mais uma. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bom, falando sobre essa situação, né, de treinador da seleção brasileira, eu acho que está muito claro. Eu acho que está ficando claro. A gente já sabe que vai ser um estrangeiro. Porque senão o Ramon Menezes não teria ficado aí de uma forma interina no cargo. É o Ancelotti. Se não for o Ancelotti, eu acho que aí o Mauro tem toda a razão. É o Jorge Jesus. Porque não é o Abel Ferreira. Porque o Abel Ferreira, que é um cara também super credenciado, já teria sido contratado. Se a CBF pensou no Abel Ferreira, não sei se vocês concordam comigo, ela já falou com ele. E ele já negou, porque ele tá aqui. O Dorival tá sem trabalho, inclusive, né? Que é o treinador que eu convidaria. Portanto, mas então, também, teoricamente... Se fosse alguém que estivesse aqui no Brasil, já ia ter sido contratado. A não ser que esgotem-se as opções. Tipo assim, não, o Ancelotti não topa, o Jorge Jesus não topa... Não, e aí, sim, mas eu acho que se o Abel é Ferreira já interessou, eu acho que ele já foi procurado. Eu não sei, mas eu acho que, assim, talvez queremos um cara de fora, queremos criar um impacto. Não dá, você vai diminuindo, você vai chegando nos caras que estão mais... Então você acha que se não for o Ancelotti, pode ser o Abel Ferreira também? A CBF eu acho que pode fica tentar... tudo aberto. Acho que fica tudo aberto de novo, eu acho. Mas Sim, o Jorge Jesus é um cara que tem essa credencial ainda de meio lá, meio cá, né? Não, e outra, ele tá fora do mercado. Então. Porque acaba o contrato. Isso, meio lá, meio cá. O Jorge Jesus estaria livre. Ele é respeitado aqui e é um cara de fora. Então, é o meio lá, meio cá. Né? Então, eu acho que ele seria também chamado. Aí, por alguma razão, ele não topa. Acho que ele topa, mas ele não topa. Volta pro mercado brasileiro. Pra tirar o Abel Ferreira do Palmeiras, por exemplo, tem que pagar multa rescisória ou ele tem acordo? Ele pode negociar com o Palmeiras? Tem multa. Tem multa, mas já houve um pronunciamento da presidente do Palmeiras dizendo que seria uma honra, aquele negócio todo. O técnico do Palmeiras servia a seleção brasileira. Eu não sei se existiria algum tipo de acordo, liberação, até mesmo estamos reforçando o futebol brasileiro, emprestando o nosso treinador. Se depender da torcida do Palmeiras, nem pensar. Né? Obviamente que ela não gostaria que o Abel saísse. E eu acho até que se tivesse interesse realmente em contratar o Abel, a presidente do Palmeiras já saberia. Não seria, vieram aqui, levaram meu treinador sem que eu soubesse, fui a última a saber. Eu acho. Então, e acho também que essa é uma notícia que dificilmente não transpira. Existem algumas notícias que, se você der uma semana antes e tal, tudo bem, mas quando é muito longa a informação, olha, em setembro vai acontecer o acordo, por exemplo, é muito difícil que isso não transpire, que não vaze. É muito difícil. Então, eu acho que se tivesse mesmo interesse, já teria sido vazado. A gente vai estar voltando aí para a Rádio Jovem Pan, já para eu passar a palavra para o Vamp. Estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda falando sobre essa situação, né, Vamp? Porque o Ancelotti é o plano A, o próprio presidente da CBF, que é teu parceiro, já deixou claro que tem sim um interesse. Agora, nem o Real Madrid nem o Ancelotti ainda garantem. Como disse o Mauro, não sendo o Ancelotti, você acha que vai ser o Jorge Jesus ou você acha que vai ter algum outro nome? Vai ser estrangeiro, porque se fosse brasileiro, ninguém estava falando mais de Ancelotti, de nada. Então, eu acho que se não ser o Ancelotti, vai ser o Jorge Jesus. Estrangeiro vai ser. E você gosta do nome dele? Gosto, já viveu aqui.
Conhece, é muito bem adaptada no Rio de Janeiro, dentro e fora de campo. Mas você, outro dia mesmo, tava dando chilique aqui, falando que tinha que ser brasileiro. Meu irmão, mas se não vai ser estrangeiro? Você não vai ser estrangeiro? Você me perguntou, se não for estrangeiro, pra mim, se for estrangeiro, tem que, se não for Ancelotti. Mas você continua com a opinião que tem que ser brasileiro. Por mim, vamos fazer merda, mas vai fazer merda junto com o estrangeiro. Vai todo mundo junto. Como é que é? 48 seleções, como o professor quer. Copa Uma do maravilha. Mundo. O mal não é sinônimo de ganhar. Treinador não é o sinônimo de ganhar. O professor já quer grife. A grife, o Ancelotti. Mas se não for o Ancelotti... 1, 2, 3, 4, 5, penta... Estrangeiro. Se não for o Ancelotti, pra mim, Jorge Jesus. Se não for o Jorge Jesus, outro estrangeiro, o Abel. Se não for, aí eu já não sei mais, que aí já não tem. Não tem, é o que eu falo. Pra mim, Fernando Diniz, Dorival Júnior, pra mim não me pega. Não, estrangeiro. Tá, e brasileiro, pra mim, não me pega. Aí eu vou te falar assim, eu tava vendo as competições europeias, né? Tá tudo aí rolando aí, as eliminatórias europeias, amistosas, ontem eu vi. E aí, todas as seleções já estão com o treinador. Né? A Inglaterra renovou com o seu, o francês lá, o Descamp, renovou. Agora, me surpreende o Joaquim Low, campeão do mundo, ele não trabalha em time nenhum. Nenhum time. Eu tava vendo aí, o Tottenham tá lá. Nem os times da Alemanha, como estão eles lá, os times da Bundesliga, os menores, ninguém tá parado. O treinador do Bayern de Munique saiu. Sim, nada. Né? Daqui a pouco tá encaixado já. Já tá para ir pro Tottenham, é o nome mais forte. Você vê como seleção, eles olham de uma maneira diferente. Porque ninguém pegou o Joaquim Low Os pra caras nada. querem ganhar. Mas não é o... imagina um técnico campeão do mundo aqui no Brasil, ele vira um semideus, uma entidade. O Scaloni virou um gênio. Por exemplo, o treinador de Portugal, foi pra nada. Polônia, rapidinho, né? Sim. Ele saiu de Portugal, que é treinador mesmo de seleção. Ninguém falou assim, eu vou dar um tempo aqui que eu vou pegar um time na Europa. Não. Você lembra ele já sai e já vai logo pro... Bora, Militonovic, ele andava de seleção para seleção. Treinador de seleção e treinador de clube. Não tem muito isso. O caso do Paulo Sousa, de fato, é um caso também que chama atenção, né? Porque ele treinava a Polônia, faltavam ali 2 jogos para ele classificar a Polônia para a Copa do Mundo, treinava o Lewandowski. Melhor jogador do Aí mundo. o Flamengo, que é um clube da América do Sul, não é um clube europeu, falou, quer trabalhar lá? Sim, largou, pagou multa e veio embora para o Brasil. Ou seja, como assim, os clubes são muito mais atrativos, né, para os treinadores do que as seleções. Isso é muito claro. Quando eu falo treinador de Portugal, teve lá o incidente com o Cristiano Ronaldo, ficou no banco e tal. Portugal sai da Copa pro Marrocos, né? Portugal é eliminado pelo Marrocos. Ele foi pra Polônia. Eu acho que o Paulo não acreditava. Rapidamente se Eu acho que o Paulo não acreditava que a Polônia se classificaria. Ele estava esperando, aí surgiu o convite de um grandão. Certo? Ele vai enfrentar a Rússia, né? Porque a Rússia saiu, né? Isso. Mas ele não espera. tinha jogo ali fácil com a Rússia ali, é pau a pau. Mas eu acho que ele não esperava, porque a situação lá estava muito efervescente. No futebol mesmo, os caras já estavam sendo xingados. Eu sei porque eu fiz o curso rápido de polonês e eu estava lendo os jornais de lá e traduzindo, evidentemente, as manchetes sobre o que falavam. Os caras estavam esculhambando. Mas quando ele sai, professor, os caras reclamaram? Os caras reclamou pra caramba. Não. Mas reclamaram porque aquele negócio de namoro. De namoro. Aquele negócio de namoro. Uma coisa é você acabar, outra coisa é você tomar um pontapé no bumbum. É uma coisa completamente diferente. O Asmar sempre me falou isso, que o amor é isso, é uma situação imperdoável. Então, é isso que aconteceu. E eles chamaram de traidor, a manchete do principal jornal polonês lá era ele nos traiu, traidor e tal. E eles começaram a torcer contra. Mas não importa, ele veio pro Flamengo, grandão, aquela coisa toda, pronto. E ele não acreditava, a situação estava tão ruim, que ele não acreditava que a Polônia passaria. Aí veio o que veio, tá certo? E a Polônia foi para a Copa do Mundo. Ele ficou fora da Copa porque não acreditou. E agora é outra conversa. Mas esse negócio de técnico da seleção brasileira, eu acho que já deveria ter, digamos, acertado. Olha, é esse aqui, mas vai assumir daqui no final de junho. Mas é porque eles têm um foco no nome, né, Wander? Eles estão focados no Ancelotti. Eu acho que vale a pena insistir no Ancelotti da vida. Do que você ter um treinador agora pra jogar só jogo baba. Não precisa ter um treinador agora. Não. Né? Eu acho que é isso. Não precisa ter pressa. Nós já sabemos. O pensamento é justamente esse. Vai jogar só em junho, eles vão esperar. Porque o Ancelotti está sendo inteligente. Por que ele vai descartar? Olha, eu não posso... A casa tá aí. Por exemplo, o que o Real Madrid vai fazer. Eu não posso resolver isso agora. Agora eu estou voltado pro meu trabalho para o Real Madrid.
Só falo sobre isso lá na frente. Vocês querem esperar? Esperem aí. Fica sentado aí esperando. Eu vou tocando minha bola aqui. Amanhã, perdeu pro Chelsea, foi eliminado, os caras estão com raiva, não querem mais ele. Aí ele pensa, pô, esse negócio da seleção brasileira, será que interessa? Aí chama um agente dele, vai lá, faz um pedido lá, aí o cara bota lá, eu quero isso aqui. Não vai de grana só, não. Ele vai colocar as condições dele. Pode falar, por exemplo, eu quero morar na Europa, eu vou pro Brasil só quando tiver jogo, eu observo daqui, quero ganhar tanto, quero essa premiação se for campeão do mundo. Pô, põe tudo lá, empilha. O CBF vai, tá bom, eu banco. E de repente ele aceita. Mas é difícil. Os caras sabem que é difícil, mas preferem esperar. Mas tem que trabalhar com outros nomes. É nisso aí que tem o Jorge Jesus, entre outros, que são possibilidades até meio que óbvias, né? O nome de Jesus não é só óbvio. Não, porque você pega assim, mano. Porque esse não tem terror. Você pega Joaquim Low, campeão do mundo com a Alemanha, né? O Joaquim meteu 7 na gente, tudo. E você pega o nome de Jorge Jesus e Joaquim Low para ser treinador da seleção, um já é campeão do mundo. Sim. O Fabinho Jesus está na frente para dirigir a seleção brasileira. Porque ele fez um trabalho aqui. A gente não sabe nem as ideias do Lô, exatamente, né? E tem a questão também de idioma, né? O Ancelotti, pelo menos, ele fala espanhol, convive com brasileiros, tem toda essa facilidade. O caso do Jorge Jesus é português, isso também tem certamente um peso nisso aí. Agora, eu continuo achando que a CBF está dando um tiro muito alto. Acho legal, a ousadia, elogiável, mas é um risco também de uma exposição que tem que ser avaliada, né? Ele vai chegar, o cara acha que vai ser campeão do mundo do universo, né? Vai ser campeão em Júpiter, em Marte. E se o cara fala não, no final fala não, é ruim. Tem que lidar bem com isso, né? Aí, lógico. E para isso eles têm que ter um nome pronto. Se amanhã o Ancelotti falar não, ele já tem que rapidamente agir e anunciar o outro. Pra abafar logo. Aí, olha, não, a gente tentou, esperou até o final, tudo, mas estamos aqui com outro que é muito bom também e tal. E vamos em frente. Não pode ficar com esse ato aí esperando, botar Ramon Menezes de novo, pelo amor de Deus, né?